falar sobre maldição hereditária. Maldição hereditária, que é uma expressão até moderna com relação ao conceito do que seria essa maldição hereditária, mas é óbvio, né? É um problema tratado da forma como se entendia naquele ambiente. Então, os problemas são comuns. Hoje nós temos os mesmos problemas que haviam naquele momento, naquele contexto, mas as expressões elas são diferentes. Então perceba que, biblicamente falando, a alma humana é a mesma. Podemos dizer, sem medo de errar, que há sim aqui uma questão semântica, uma questão de linguagem, uma expressão usada no Antigo Testamento para um problema da alma humana. Então, num primeiro momento, o que a Bíblia trata são dos problemas genéticos, hereditários. Aqueles problemas que hoje nós sabemos que são transmitidos geneticamente ou mesmo aprendidos por convivência, aprendidos por comportamento repetitivo. Então, no texto bíblico, nós percebemos ali, em diversos momentos, os filhos errando no mesmo lugar que os pais erraram. É óbvio, nós hoje, na igreja, no nosso contexto eclesiástico, devemos trabalhar essas questões. Então, o que a Bíblia está tratando é de algo que era uma nomenclatura daquela época. E eu quero trazer no vídeo de hoje algumas questões importantes para nós refletirmos sobre essa ideia da maldição hereditária, o que seria isso hoje, nos nossos dias, no nosso contexto. O que nós percebemos no nosso contexto é que nós herdamos comportamentos, herdamos hábitos, até mesmo hábitos familiares, né? A família é o primeiro grande formador do comportamento humano, e esses hábitos, inclusive hábitos alimentares, por exemplo, nós herdamos hábitos alimentares, pessoas que comem de uma determinada maneira, que têm aquele hábito de sentar à mesa ou não, que tem hábito de comer de uma forma ou não, tudo isso são comportamentos que pela convivência e pela observação nós acabamos herdando do nosso primeiro grande formador, que é a família. Então perceba que essa maldição hereditária, hoje, são esses comportamentos repetidos, são esses comportamentos adquiridos ou por hereditariedade, por questões genéticas, ou mesmo por uma questão de convivência, observação, por uma questão de formação familiar. E eu quero trazer algumas questões aqui. Primeiro, não há no contexto bíblico um determinismo sobre aspecto algum. Existe influência? Sim, a Bíblia reconhece que existe. Mas não existe a determinação divina, ou religiosa, ou demoníaca, para que aquilo aconteça. Há simplesmente uma herança, uma transmissão, uma influência, mas de forma alguma existe alguma determinação que a própria pessoa não possa reverter na sua própria escolha moral. A criação, por exemplo, é exatamente na criação que o indivíduo recebe toda a sua informação, ou a sua construção, né? Ou onde a pessoa nasce e ela ali absorve aquilo que ela, se não for resolvido, levará para a sua vida. Mas isso não significa que aquilo está determinado para aquela pessoa. Então, não há determinismo. Em segundo lugar, eu quero dizer para você que é muito importante que você, de alguma forma, faça o seu mapeamento genético, ou faça alguma forma de observação da sua ancestralidade. Então, converse aí com seus pais, converse com seus tios, converse com outras pessoas, conheça a história da sua família, levante informações, porque tudo isso vai dar a você uma espécie de mapa genético das tendências dos seus ancestrais, da sua ancestralidade. Por questões como depressão, questões como suicídio, questões como alcoolismo, questões como drogas, questões financeiras, isso é muito importante. Então, veja na sua
família aquilo que é virtude, aquilo que é defeito, aquilo que é positivo, aquilo que é negativo, e veja isso dentro da sua própria experiência, e a partir daí você vai identificando aquilo que é tendência virtuosa ou tendência defeituosa com relação a você mesmo. Que nós somos repetidores de modelos. Nós repetimos modelos herdados. E em uma determinada fase da nossa vida, os modelos são muito influentes, até mais influentes do que nas outras fases. Em algumas fases, os modelos, de fato, determinam o comportamento da pessoa. E aí, existe no nosso contexto cristão, eu preciso falar disso também, um certo preconceito com as pessoas que estão buscando resolver os seus problemas afetivos e emocionais. São pessoas que muitas vezes são taxadas de não espirituais, pessoas que não têm fé, mas no fundo essas pessoas estão em busca de resolver as suas questões, os seus problemas, as suas dificuldades. Isso muitas vezes envolve ajuda. Pessoas que buscam ajuda terapêutica, ajuda medicamentosa, ajuda pastoral, ajuda eclesiástica. Busque ajuda. Não há nenhum problema, nenhuma diminuição da sua espiritualidade em buscar ajuda. Porque muitos problemas realmente nós não temos capacidade de resolver sozinhos. Nós precisaremos de ajuda de outras pessoas. Então, busque ajuda. Em primeiro lugar, reconheça a sua dificuldade e, em segundo lugar, resolva, trate do seu problema. É muito importante que, mesmo que você tenha outras relações e esteja vivendo outras relações, que as suas dificuldades estejam sendo tratadas enquanto você vive novas relações. E um outro ponto importantíssimo que eu trago nesse vídeo é sobre as figuras de autoridade. Então nós reconhecemos biblicamente figuras de autoridade, pai e mãe, aqueles que devemos honrar, professores, tutores, pastores são figuras de autoridade. E isso é muito importante, porque essas pessoas, elas estabelecem referências na nossa vida. Então observe também a sua relação com as suas figuras de autoridade, aonde essas figuras atuam ainda hoje no cenário da sua vida e entram ainda hoje no cenário da sua vida. Nesse vídeo eu quero humanizar a questão da maldição hereditária. Maldição hereditária é um termo bíblico para os problemas emocionais e psicológicos e comportamentais que muitas pessoas trazem hoje, repetindo aquilo que receberam de seus pais ou não receberam de seus pais. Então é muito importante para você, para a sua descendência, para as suas relações, que essas questões sejam mapeadas, observadas, reconhecidas e tratadas. Porque não há maldição hereditária para aquele que reconhece, que trata e que em Cristo quer viver uma nova vida. E não esqueça aí, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e comente, coloque a sua opinião aí a respeito da questão da maldição hereditária. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo.